Tá preparado? Tô sim, 3. pode começar. Mas eu errando, tá, calma. É... Tá preparado? Tô sim, pode começar. Tá, vamos lá. 3, 2, 1. Olá, ouvinte? Tá me ouvindo? Aqui quem fala é a Fernanda Silveira e eu interpreto principalmente as vozes da Sam, da Mary Elizabeth, do psicólogo, do Charlie e do Patrick. Oi, ouvinte. Aqui quem fala é o Carlos Adriano e eu interpreto a voz do Charlie, personagem principal, do Bob, um dos amigos do Charlie, e do o namorado da irmã do Charlie. E nessa radionovela, como vocês já sabem, gravamos sobre o livro A Vontade de Ser Invisível, escrito pelo Stephen Chbosky. E esse livro foi lançado, teve uma relançamento aqui no Brasil no ano passado, e é um livro que nós gostamos muito, então resolvemos fazer nossa radionovela sobre ele. E aqui a gente vai bater um papo, né? Que chegaram algumas perguntas de algumas pessoas que estavam sabendo que a gente estava fazendo radionovela e que estavam curiosos sobre algumas coisas, e aí resolveram fazer essas perguntas e a gente resolveu responder aqui para vocês, tá? A primeira pergunta é da Sindel. Ela perguntou o seguinte: Como foi nossa experiência de leitura? Como entendemos a história? E como os personagens dialogaram com a nossa vida? Meu Deus, sim, deu muita pergunta. Mas tudo bem, a gente responde. É, A minha experiência com esse livro foi muito boa. É a segunda vez que eu leio esse livro. E justamente foi uma recomendação do Carlos, foi uma recomendação de leitura dele. E eu li já tem um tempinho. E para essa radionovela eu o li de novo. Foi uma experiência incrível, porque é uma história, digamos assim, atual, apesar de ter sido escrita já tem um tempinho. Justamente por contar conflitos que um adolescente passa, um adolescente vive, como dificuldade em socializar, inseguranças e outras coisas também, e faz com que nós nos identifiquemos com os personagens e com a própria história, o que nos aproxima desse livro. Eu achei muito interessante. Como foi uma experiência de leitura, é realmente um dos meus livros favoritos da vida, né? Eu já li esse livro, acho que umas 7 vezes, e essa foi uma releitura muito boa, porque a cada leitura, a cada releitura, eu absorvo coisas novas sobre a história, eu percebo coisas que eu Uhum. não tinha percebido antes, e isso é muito, muito legal de se ter em um livro, sabe? Né? Aquela história que eu leio é sempre a mesma coisa. É uma história que a cada leitura se renova. E o personagem favorito desse livro, com certeza, é o Charlie, né? Que é o protagonista. O Charlie, eu li esse livro a primeira vez na minha adolescência, então me identifiquei muito com o Charlie, com os problemas que ele passava, com as situações dele de interação. Então é um livro que eu realmente amo demais e recomendo para todo mundo que eu conheço. Temos aqui nossa segunda pergunta, feita pelo Pedro, né? E ele pergunta assim: Como foi nossas experiências de leitura na escola e como isso influenciou nossa vida atual? Então, na escola, eu comecei a ler no ensino fundamental, tipo assim, a realmente ter o hábito de leitura. Um belo dia eu estava na minha biblioteca e encontrei um livro chamado Mágico de Oz, que também é um dos favoritos da vida. E eu, sei lá, peguei o livro e comecei a ler e tal. Demorei muito para terminar, porque eu achei um livro muito maçante, mas. E aí foi, né? Eu li o Peter Pan depois, eu comecei. E aí foi quando eu peguei Percy Jackson, que foi um livro que eu li, tipo assim, muito rápido. E então eu comecei a ler bastante no ensino médio. Eu troquei de escola, na minha escola tinha uma biblioteca. Essa biblioteca eu já li muito literatura brasileira, porque era o que tinha muito lá. Então eu tenho uma bagagem muito grande vindo do ensino médio, do ensino fundamental. E A Vontade de Ser Invisível entra nesse meio de um dos livros que eu li durante o tempo da escola e que realmente valeu a pena. Oh, eu queria ter essa bagagem, né? Eu não tive a mesma sorte. Eu acho que a minha experiência de leitura, ela é um meio termo. Acho que atualmente eu já li bastante livro, né? Mas olhando minha trajetória, eu queria muito ter lido mais.
Acho que todo mundo, todo leitor sempre quer ter lido mais. E eu acho que eu criei esse hábito de leitura mais por conta da minha família, que a minha mãe lia muito. Então, ela foi me incentivando, ela que comprava os livros, né? Então, eu já tive mais acesso por causa dela. Uhum. É, mas assim, na escola foi bem difícil. Eu lembro que no ensino fundamental, a minha experiência, no Fundamental 1, a minha experiência foi em recitar poemas. Minha professora fez eu participar de um recital de poemas, né, um concurso, e eu ganhei, né, em primeiro lugar, vou me achar. E depois, no ensino fundamental 2 já foi um pouquinho mais difícil, né? Porque questão de escola pública, não tem aquela biblioteca recheada de livros interessantes, né? Digamos assim, e nem tem um incentivo, né? O professor não nos levava lá e nem incentivava também. Mas eu lembro que uma experiência que me marcou muito, que foi essa passagem de leituras de livros fininhos para um livro maior, foi por conta dos meus amigos, no meu círculo, falou assim, olha, lê esse livro aqui, que foi A Culpa é das Estrelas, que eu lembro que eu chorei, foi uma experiência bem marcante, e que depois de ter lido um livro grande, né, digamos assim, com uma pessoa que está no nono ano, eu falei, nossa, eu quero outro, me empresta? E assim foi. Agora, devoro tudo. E aqui temos a pergunta da Carla, né, minha amiga Carla. Aí ela perguntou o seguinte: por que escolhemos gravar sobre esse livro para trabalhar em sala de aula? Então, justamente pela temática. A temática do livro é adolescente, então a gente acredita que isso vai chamar a atenção dos alunos e vai aproximá-los do livro, para que eles leiam e se identifiquem. E além de ter uma linguagem simples, então eles não vão achar maçante, eles vão realmente ler por prazer. Apesar de que, né, a gente vai incentivar a leitura desse livro e tudo mais. E acredito justamente como foi a minha experiência com esse livro, eu acredito que os outros alunos, eles vão sentir a mesma coisa que eu. Apesar de que, né, posteriormente os alunos eles vão lendo cada vez mais, então eles vão descobrindo os gêneros que eles gostam, mas acredito que As Vantagens de Ser Invisível seria um ótimo livro para se começar, a incentivar o aluno a criar esse hábito de ler. Ainda mais que nas redes públicas, né, em toda escola, na verdade, a gente às vezes se depara com alunos que nunca leram nada, não sabem, né, tem essa dificuldade. Então, acredito que esse livro é perfeito. E você, Carlos? Sim, concordo com o que você falou, porque A Vontade de Ser Invisível é um livro que dialoga com todas as pessoas, praticamente. Tipo, é um livro Uhum, muito fácil de ler. O Charlie, por ser adolescente, não traz aqueles pensamentos muito complexos. E por ser cartas também, o Charlie escreve cartas e endereça para o amigo dele. Por serem cartas, é aquela linguagem mais comum, tipo, conversa entre amigos. Então, é um livro que pega qualquer um, sabe? E é muito importante trazer na adolescência, porque ele dialoga muito com o adolescente. Tipo, o Charlie tem vários problemas, o Charlie tem várias situações que ele passa que qualquer adolescente passa, entendeu? Então, apresentar livros que adolescentes vão se identificar, que eles vão, tipo, poxa, eu reconheci o Charlie nessa situação, é uma maneira de incentivar a leitura, de que ele vai ver que livros não são aqueles livros chatos que o professor passa, livro não é só aquele livro que eu tenho que ler por causa do vestibular, livro não é só aquele livro que eu tenho que ler por causa da prova que eu vou fazer tal dia. Então, eu acho que A Vantagem de Ser Invisível é um livro muito bom para se iniciar o hábito de ler, porque é um livro pequeno, de leitura muito fluida. Então vamos aqui para a próxima pergunta, né, da nossa amiga Julie, que ela perguntou para a gente como foi gravar a radionovela. Então, Julie, gravar a radionovela foi uma experiência completamente diferente. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, eu acho. Eu já tentei sim. gravar audiobooks, tipo, eu gravava às vezes eu lendo para me melhorar minha dicção, mas assim, tipo, interpretar um personagem, botar as emoções que ele está sentindo na minha fala para as pessoas entenderem. É, é muito diferente, sabe? Foi muito legal, porque teve situações, como eu disse, eu já li esse livro várias vezes, né? Mas agora, interpretando na radionovela, eu percebi coisas que eu não tinha percebido antes, então, para mim foi uma experiência muito legal.
E também gravar isso com a Fernanda foi maravilhoso, porque nós somos uma dupla muito boa, porque a gente já tem essa interação da faculdade e tal, somos amigos. Então, eu realmente gostei muito de gravar essa radionovela. E tu, Fernanda, gostou de gravar? Ai, obrigada, obrigada pelos elogios. Então, sim, eu concordo com tudo. Foi uma experiência diferente, foi uma experiência única. Nunca pensei em fazer uma radionovela, e, tipo, pensando na Sam, né, que é uma das protagonistas também da história, nossa, para interpretar a voz dela, eu tive que desmembrar essa personagem de uma maneira para saber o que ela estava sentindo, para poder conseguir repassar, né, já que uma radionovela é feita por áudio, para repassar para que os nossos ouvintes, né, eles conseguissem sentir o que ela estava sentindo naquele momento, conseguissem entender aquela personagem. Verdade. E a gente, depois se ouvindo, nossa, foi uma experiência incrível. Eu me ouvindo depois, eu já estava, gente, eu queria abraçar a Sam e guardar ela no potinho, né? Dizer que ela é uma pessoa, uma menina maravilhosa. E é esse tipo de coisa que a gente sente ao gravar uma radionovela. Verdade, verdade. E agora nós temos a nossa última perguntinha, para não ficar longa aqui, que é a da nossa amiga Andréia, que ela perguntou o seguinte: como o livro, em geral, na opinião de vocês, pode mudar a visão de mundo do aluno? Então, Andréia, eu acredito que o livro ele muda tudo, né? A sua visão de mundo, principalmente, porque justamente você se depara com, pode ser, com uma realidade parecida com a sua, ou com uma realidade totalmente diferente da sua, que você desconhecia, mas que você passa a conhecer e a criar certa empatia. Justamente essa história do Charlie. Eu sou uma pessoa diferente do Charlie. Eu sou uma pessoa social, digamos assim, mas me identifiquei com a Sam, porque ela é social, mas às vezes insegura. Mas conhecer a realidade do Charlie foi é, muito interessante, porque eu já consegui criar uma empatia por ele, eu consegui entender o Charlie daquela forma como ele se expressava. E acredito que outros livros, né, com representatividade e todas essas questões que tratam também assuntos mais tensos, mais maduros, eles vão fazer com que o conhecimento de mundo do aluno ele se amplie e desenvolva justamente essa reflexão crítica que ele tem do mundo. Né? Então, acredito que um aluno, quando ele está passando da fase de criança para adolescente, ele está numa fase de expansão da mente, expansão do mundo. Então, esses livros eles auxiliam demais nesse aprendizado. E você, Carlos? Tô falando muito, gente. Ainda bem que vocês gostam de ouvir minha voz. Como o livro pode dar a visão de mundo do aluno, realmente, como tu falou, né, Hum, sobre essa questão de trazer diferentes perspectivas sobre uma situação que talvez ele nunca tenha uhum. passado, ele nunca vai passar. É muito interessante a questão do livro servir como terapia também, tipo, você tá lendo um livro e você, tipo, isso já aconteceu comigo, se eu passar por isso eu já vou saber como lidar. Então, tipo, você Sim, lendo o verdade. livro, você vai criando essa inteligência de lidar com as situações, de lidar com coisas que você nunca viu antes. E também, focando na vontade de ser invisível, ele traz diálogos que realmente são necessários na adolescência, porque tem muitos tabus na adolescência que a gente não conversa, nem em casa, nem na escola, ninguém traz esses assuntos pra gente. Então, você pegar um livro que trata isso de maneira inteligente, de maneira responsável, você saber que essa situação deve ser tratada dessa forma, é muito importante, porque às vezes muitas pessoas são negligenciadas, tipo, elas não são ouvidas, e elas nem sabem como lidar com situações que elas são obrigados a passar. Então, você trazer um livro que conversa sobre esses assuntos, como a fantasia invisível, você trazer qualquer livro que vá conversar com o adolescente no mais íntimo dele, ele vai se reconhecer ali, vai se tornar uma pessoa diferente ao terminar de ler, que ele vai fechar o livro e pensar assim, nossa, esse livro realmente mudou a minha vida. E vai, tipo, ele vai guardar no coração dele para sempre. É maravilhoso, é muito importante você trazer a literatura para o aluno, porque, diferente da mídia, no caso da construção visual, a literatura você se insere, você constrói a história junto, porque você
quando você assiste um filme, você está só assistindo, você está absorvendo as informações. Quando você está lendo um livro, você está construindo o universo na sua cabeça, você está construindo as situações. Então, o processo de apego a uma situação, um personagem, é muito maior porque você construiu ele, você construiu junto com o escritor. Você estava lendo ali, construindo toda a situação. Como a Fernanda falou, né? Ela se identificou muito com a cena. Ela percebeu nuances da cena que se aplicam a ela, e aí, tipo, talvez ela repense as atitudes. Ela fique, nossa, isso é muito legal também, eu quero ser assim, ou sei lá, enfim, várias situações que podem ser abertas quanto à literatura. É, e é isso, gente. Falamos demais. Quer falar mais alguma coisa, Fernanda? Eu queria falar sobre a questão que você falou que justamente, às vezes, a gente nem sabe que está passando por uma coisa grave, e o livro, ele vai trazer aquilo que vai te soltar um alerta e vai te ajudar a lidar com aquela situação. Foi justamente o que você falou, né? Porque às vezes a gente se identifica e às vezes a gente não sabe, não tem o conhecimento, porque justamente não tem um diálogo. E com o livro você pode dialogar e procurar ajuda, que é uma coisa muito importante. E Sim, é sim, sim. isso, é sobre isso. Uhum. Então, eu queria muito agradecer você, ouvinte, que chegou até aqui, nossa rádio novela. Saiba que a gente queria muito colocar todas as cenas, tudo que aconteceu no livro, mas a gente filtrou tudo isso, a gente revirou o livro todo para trazer apenas algumas situações, mas assim, a gente recomenda que você leia, se você não leu As Vantagens de Ser Invisível, você leia todo o livro, porque tem outras temáticas muito importantes dentro dele, tá? Sim, E verdade. de personagens secundários, então eu recomendo muito a leitura. É, Então, uma coisa, o livro foi lançado em 1999 e até hoje é um dos livros adolescentes mais lidos do mundo. Então você já vê por aí, né, que a importância que esse livro tem para muitas pessoas, para muitos adolescentes que estão se descobrindo na vida e na literatura. sim, verdade. Quer fazer Espero algum que tenham agradecimento? gostado. Então, né, eu quero agradecer aos meus fãs, brincadeira. Espero que tenham gostado da nossa radionovela. A gente realmente dedicou muito tempo a isso. A gente quebrou muita cabeça de qual cena a gente queria colocar, porque todas as cenas a gente, Uhum. tipo, não, essa cena aqui é muito boa, a gente não pode deixar ela de fora. Sim. Mas tivemos que sacrificar algumas cenas para ficar uma coisa bem light para vocês ouvirem e tal. E agradeço a vocês que chegou até aqui. E é isso. Um abraço. Um abraço. E se vocês querem saber o desfecho de outras histórias, é só ler o livro. Será, Carlos, que vem aí a radionovela de outro livro? Quem Vamos sabe, deixar né, aí no Fernando? ar. Quem Será que sabe, existe vem tempo aí. para essa radionovela? Vamos deixar aí no ar. Gente, obrigada. Um beijo pra vocês. Muito obrigada por vocês terem chegado até aqui. Big, big beijos. Tchau.